Pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para trazer um assunto bíblico, falar sobre anjo, né? A gente sabe muito pouco sobre este assunto, para não dizer que não sabe nada, né? Porque tem algumas culturas também que falam sobre anjos, né? Então a gente tem alguma base, imagina mais ou menos como deve ser um anjo, né? Mas existe a classificação dos anjos, né? Existe o querubim, o serafim, o anjo, o arcanjo, não falei na ordem, né? Mas existem essas 4 classificações mais conhecidas. Eu queria chamar a atenção das pessoas para a questão do querubim. Até muitas pessoas podem desejar de ver um anjo, né? Eu acho que não seria uma coisa muito boa de a gente estar desejando ver, não, porque alguns personagens bíblicos, santos, profetas que viram anjos na Bíblia, tiveram um impacto muito grande e alguns chegaram a pensar que iriam morrer. Então, para nós mais pecadores, né, num tempo mais, digamos assim, mais imoral, mais baixo, devido à promiscuidade, imoralidade que existe no mundo, né? Não que naqueles tempos não houvesse, mas de qualquer maneira eles estavam mais preparados, os tempos eram outros, né? E a gente vê que muitos desses homens pensavam que iam morrer. Então não é muito bom te desejar ver um anjo, não. Apesar que talvez a nossa alma deseje, né? Não aconselho estar desejando ver um anjo, não. Vou falar aqui sobre o querubim, porque o querubim é falado no livro de Ezequiel, capítulo 10, né? E para você ver como a aparência deles não é comum, né? Para nós realmente não tem nenhum paralelo aqui na criação. Porque se você vê o querubim, primeiro ele tem 4 asas. 4 asas. Eu não conheço nenhum ser vivo aqui que tenha 4 asas, né? Tem 2 asas. Depois fala lá em Ezequiel que ele tem 4 rostos, um querubim. Isso um só querubim, tem 4 rostos. Então, outra situação que não é conhecida aqui neste mundo, né? A gente vê até deformações de alguns animais com 2 rostos, né? Até gente mesmo. É muito raro, mas 4 rostos, bem complicado, eu acho que não existe. Principalmente com as formas que eles tinham ali, demonstrado no livro de Ezequiel. O primeiro tinha o rosto de um touro, o segundo o rosto de um homem, o terceiro o rosto de um leão e o terceiro rosto era o rosto de uma águia. Então imagine aí nessa visão, né, o impacto espiritual que causa num ser humano que vê uns seres desse tipo, né? Então, estes querubins, eu acredito que sejam os que estão mais próximos do trono do Eterno, né? Um dos que estejam mais próximos. Mas eu queria falar também a respeito de anjos, de uma maneira que eles podem se materializar. Uma vez eu falei num vídeo meu aqui que para um anjo vir do céu diretamente para cá, ele sofre danos, né? Talvez o caso de um querubim desse, ele se apresentar nesse mundo aqui dessa maneira, né? Porque nós também, nós temos a nossa aparência aqui porque nós sofremos todos um processo, né, de adaptação ao mundo aos poucos. Mas para um anjo se deixar cair e vir a esse mundo imediatamente, ele sofre um impacto grande. Pode ser por isso que este querubim tenha todas essas aparências, né, essas, digamos assim, que para nós seria uma deformidade, né, mas que no caso espiritual do anjo, com certeza era uma coisa bastante elevada. Até porque mesmo passando por alguma queda e sofrendo, dando por isso, o nível do anjo é tão elevado que mesmo passando por isso ele consegue manter uma espiritualidade, um nível de espiritualidade, de presença divina muito grande, né? Então, mas eu quero trazer aqui também a situação de um anjo poder se materializar. Porque como o anjo está no mundo da verdade e nós estamos no mundo da realidade, um anjo pode se transformar em alguma matéria, né? Alguma situação que possa
digamos assim, nós está convivendo com essa situação e achando que é algo material, e na realidade para nós é material, mas que isso pode ser muito bem, digamos assim, a representação, o anjo se deixar representar por aquilo. Eu, no meu modo de pensar, não sei se estou certo, se eu posso ser criticado, ser chamado de louco aí por alguns, mas para mim a internet é um tipo de anjo. Um anjo que se manifestou nesse mundo para trazer conhecimento a todas as pessoas. Porque a gente sabe que antes da internet, o conhecimento era muito limitado e a gente era muito manipulado pelos meios de televisão. Então, eu acredito que, para mim, a internet, o que vem por detrás da internet, o que tem é um anjo sustentando tudo isso para que o mundo se mantenha informado e alcance um nível mais elevado, mais espiritual. Acredito nisso, mas pode não ser também. Mas o que eu quis trazer realmente aqui foi a aparência dos anjos, né? A classificação deles, a aparência deles. E por mais que a gente talvez até deseje, né, ver talvez a gente não aguentaria o impacto de toda essa grandeza diante de nós. Boa tarde.